Antes de continuar esse ciclo, existe uma mudança importante acontecendo aqui. Até agora, a gente viu momentos fortes, libertação, reorganização, chamado, mas agora o foco muda. Ele sai do momento intenso e entra em algo mais difícil de lidar, a continuidade. Logo no início, aparece uma instrução curiosa. O fogo deve permanecer aceso o tempo todo. Ele não pode apagar. E isso muda completamente a leitura, porque não estamos mais falando de um gesto pontual, nem de um momento especial, nem de uma experiência marcante. Estamos falando de manutenção. E isso é onde muita gente se perde, porque viver um momento forte é possível, sentir algo intenso é possível, tomar uma decisão também, mas sustentar isso já é outra história. E o texto parece começar exatamente aí. Todos os dias o mesmo processo se repete. O sacerdote remove as cinzas, organiza o altar e reacende o fogo. Todos os dias, sem exceção. Isso não é sobre emoção, é sobre disciplina. E tem um detalhe que quase ninguém presta atenção. O texto não fala só do fogo, ele fala das cinzas. Aquilo que já foi queimado, aquilo que já passou, aquilo que não virou mais chama. E isso é muito real, porque na vida nem tudo vira transformação completa. Sempre sobra alguma coisa, resíduo, excesso, parte não resolvida. E o texto não ignora isso. Ele manda lidar com isso todos os dias. Então, aqui parece uma mudança importante. O problema já não é mais entender, nem sentir, nem começar. O problema é continuar. E talvez esse seja um dos pontos mais difíceis da vida, porque a gente costuma funcionar por picos. Motivação, clareza, informação. Mas o texto está descrevendo outra coisa, um processo que continua mesmo quando nada disso está presente. E, inclusive, existe uma ideia muito forte aqui. O fogo deve continuar mesmo quando a pessoa não está bem. E mesmo quando ela está cansada, mesmo quando está confusa, mesmo quando perdeu o ritmo. Ou seja, isso não depende de estado emocional. E isso muda a forma de olhar para crescimento, porque não é o momento alto que define uma pessoa, é o que ela sustenta quando o momento passa. E talvez por isso o texto insiste em tanto, não deixe o fogo apagar completamente, porque quando existe ainda uma pequena brasa, ainda é possível reacender, mas quando apaga totalmente, recomeçar a ficar muito mais difícil. Então, no fundo, essa porção está trazendo um deslocamento bem direto. Não é mais sobre começar algo, é sobre não abandonar. E isso parece simples, mas não é. Porque continuar exige mais do que começar. Exige constância, exige ajuste, exige lidar com o que sobra. E exige atravessar momentos em que não tem brilho nenhum. Mas é exatamente aí que alguma coisa mais madura começa a se formar. Se no ciclo anterior a pergunta era o que precisa sair do centro, agora a pergunta é o que você consegue sustentar quando já não está no seu melhor? E talvez seja exatamente aqui que esse novo ciclo começa.